Bem-vindo a mais um Bastidores do Tributo. Hoje a gente tem recebendo aqui um convidado super especial, Orivaldo Padilha, mais de 40 anos no varejo, com passagem aí por todos os grandes varejistas do Brasil, GPA, Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour. E o Padilha vai dividir um pouquinho conosco a experiência aí dos últimos 15 anos como CFO dessas grandes corporações. Muito obrigado, viu, Padilha, por ter aceito esse convite. Paulo, obrigado. Segundo convite, né? Um evento seu e muito honrado de estar aqui contigo e vamos ver o que a gente consegue contribuir aí com a audiência. Padilha, eu queria te dizer que se tem alguém que conhece os impactos da reforma tributária, muito bem é você, viu? Eu fui para o varejo, mas a minha origem, eu sou tributarista de origem, né? E depois me dediquei mais ao mundo, à parte financeira das empresas, mas quem não entende de imposto no Brasil está fora do mercado, né? Então, com esse conhecimento do tributário, eu consegui me sair bem do varejo, né? Acho que é uma condição básica para o varejista operar direito, enfim, é importante. O que me marcou muito na sua carreira, né, Padilha, que eu acompanhei aí ao longo dos últimos 15 anos, talvez, é a eficácia com que você, como líder financeiro e líder tributário, geria todas as oportunidades, né, no assunto tributário. Isso sempre foi para mim uma grande escola, um grande aprendizado. Queria fazer esse reconhecimento aqui em público. Obrigado. Acho que é importante também, né? O Brasil vive sofre com a carga tributária muito alta e às vezes o tributo não está incorretamente incide de forma incorreta e cabe ao administrador, ao executivo identificar e corrigir, né? E às vezes até buscando o judiciário para isso acontecer. Infelizmente no Brasil isso é recorrente, né? E tira muito dinheiro das empresas, né? Imagina a tese do século, por exemplo, quantos bilhões foram extraídos do mundo da economia real e que podiam estar aí desenvolvendo os negócios, gerando emprego, gerando valor, né? Então, é um papel nosso. Eu acho que é fundamental toda empresa se preocupar com isso e agir nesse sentido, né? Muito bom. Esse é o papel dos bastidores no tributo, viu, Padilha? Para lá com quem realmente operou o dia a dia, né? A gente quer menos teoria e mais a prática de quem faz. Então, quem faz. Para começar nesse sentido, eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? Como é que você enxerga o momento atual do varejo no Brasil? Paulo, o varejo ele está num momento bastante crítico. Ele está buscando reequilibrar a rentabilidade, buscando todas as empresas, assim, de forma geral, pelo menos as que a gente consegue ver o resultado, as de capital aberto e muitas outras também, lutando com essa rentabilidade, né, com a busca da rentabilidade. O varejo carrega custos, a diferença entre margem e despesa é muito estreita, as margens são muito estreitas, e aí o custo financeiro, quase todos trabalham de forma alavancada, o custo financeiro de parcelamento sem juros, o custo da transação ali é muito caro e isso impacta de forma muito importante o varejo. Hoje, as empresas preferem não vender do que vender sem lucratividade, o que é uma grande demonstração de maturidade do executivo, porque tempos atrás a luta era por market share, por crescimento a qualquer custo. Só que sem lucro a empresa não sobrevive. Então, eu diria que o sentido é muito bom, mas a queda da taxa de juros está demorando a acontecer e as empresas estão aí reequilibrando, tirando essa diferença de uma Selic tão alta, né? Então, com raras exceções, acho que o mundo supermercadista vive uma realidade um pouco diferente, né? E aqui o destaque é para os operadores regionais. Eles têm se saído muito bem, inclusive comprando as multinacionais que estão deixando o Brasil ou parte dessas multinacionais que não conseguem operar com lucratividade de lojas, né?
Então, eu diria que é um momento crítico e com essa taxa de juros tão alta ainda vai permanecer por algum tempo. Padilha, você que trabalhou em regionais, multinacionais, né? Por que você diria que essas multinacionais têm tanta dificuldade de operar com lucratividade no Brasil? Eu diria que a multinacional tem uma dificuldade porque ela tem muitas decisões não são tomadas no Brasil. Elas são muito grandes, o Brasil é muito grande e você gerir um país do tamanho da Europa Ocidental, na Europa Ocidental, essas multinacionais provavelmente colocariam um CEO em cada país. Aqui no Brasil, coloca um CEO em São Paulo e ele gere loja no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso. Esse distanciamento provoca uma distorção, porque se a gente olhar só pelo lado tributário, em cada estado tem uma legislação. Então, em cada estado ele tem uma margem. Essa margem pode comprometer, essa equação pode comprometer preço de venda. E aí ele perde competitividade para quem está ali estabelecido e gere uma rede muito menor. Então, o exemplo, é difícil ter uma rede nacional no Brasil. Eu acredito que mesmo as grandes não estão em todos os estados e operando com rentabilidade em todos os estados. Enquanto os regionais estão ali naquela localidade, conhecem bem o público, o seu cliente, tem mais assertividade, tem mais velocidade, a decisão não é tomada lá no Piauí, é tomada ali no Mato Grosso e não em São Paulo para valer no Piauí ou no Mato Grosso. Então, a decisão muito mais rápida e conhecimento de mercado. Acho que são fatores fundamentais para esses regionais terem mais sucesso. Isso é o varejo alimentar, né? O varejo não alimentar, aí a competição ela está em outro aspecto, em outro lugar. Ela está na internet. O e-commerce ele é conhecidamente deficitário, então o equilíbrio das redes grandes de não alimentos está na capacidade de rentabilizar o varejo online, a parte online do seu varejo. Muitas estão optando por revalidação ou ressignificação da loja, né, como sua principal fonte de receita e rentabilidade. Então são esses dois aspectos bastante complexos aí da gestão do varejo. Obrigado por essa introdução, né? Aproveitando um pouquinho mais do seu conhecimento, como é que você enxerga a reforma tributária para o varejo, Padilha? Ela é boa ou ruim para o varejo? O que a gente precisa analisar para chegar a essa conclusão, né? Eu estudei bastante a reforma, até para a gente fazer o seminário que foi lá em novembro, e eu procurei também simular ou fazer uma modelagem do que pode acontecer no varejo. E a princípio, tirado o período de transição, que é um período bastante longo, na minha opinião, a reforma é boa para o varejo. Ela elimina muitos problemas do emaranhado de legislação atual, da desigualdade dos diferentes estados onde as operações acontecem. E isso tudo, vou dizer assim, melhora bastante o cenário. Mas temos que passar aí quanto falta ainda? 7 anos e meio. Pode contar 8, de né? transição. 8 anos de transição. Então ainda temos o varejo para chegar lá vai ter que esperar os 8 anos. Eu diria que tudo vai piorar para depois melhorar, né? Acho que a tributação, inclusive, acho que um dos riscos que poderia vir a acontecer, está acontecendo, os estados estão aumentando os impostos atuais, né? O ICMS está sendo aumentado para depois ser talvez reduzido para o IBS e CBS, né? Então,
Eu diria que é muito bom para o varejo, é muito bom para a indústria. Talvez não seja tão bom, não será tão bom para a indústria de serviços, que eu acho que não participava dessa tributação mais pesada que a indústria e o varejo estavam submetidas, né? Então, eu vejo... A gente pode ir navegar pela reforma, e aí eu vou dizendo o que é bom, o que é ruim, pode ser? Pode ser, eu acho uma boa ideia. Viu? Fato gerador, né? Acho que teve uma ampliação bastante grande do que é fato gerador, e eu acho que é bom, porque com mais gente pagando, teoricamente, quando todos pagam menos. Então o varejo deve pagar menos quando todos pagarem. Eu acho que o momento do fato gerador também é uma questão relevante, simplifica, é bom, simplificação é bom. Local do fato gerador também é uma questão bastante complexa nos últimos anos para o varejo, principalmente o varejo que entrega fora do seu estado original. Então, vocês devem ter acompanhado DIFAL, acompanhado questões relacionadas a caminhão de varejistas preso na fronteira, porque o estado onde mora o cliente queria cobrar um imposto devido pelo varejista que está em outro estado. Você deve ter escutado muita empresa recebendo auto de infração com base em operação de cartão de crédito, porque lá vamos ficar no Piauí para continuar no Piauí, Pernambuco, mandava uma cobrança, um auto de infração para a empresa sediada no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Paraná, porque o consumidor final estava naquele estado e não no estado de origem. Acho que tudo isso simplifica, dizendo, olha, o imposto vai ser pago no destino. Acho que simplifica, tira muita questão relevante do ponto de vista de gerar mal-entendidos entre os diversos entes da federação e as empresas que operam nesse país gigantesco, né, continental. Acho que um outro elemento também que simplifica, melhora, é que o imposto é calculado por fora e não mais por dentro. Então, ele não incide sobre ele mesmo. Tá certo, por fora, por dentro. Então, por fora é um cálculo direto, por dentro você tinha que fazer o glossap dos impostos, eles incidiam em cascata, até a tese do século é basicamente isso, um imposto federal incidido sobre o imposto estadual, que drenou do mercado, principalmente varejista. Os grandes varejistas são os grandes ganhadores dessa causa, várias indústrias também, mas milhões foi retirado do varejo, porque o PIS e o COFINS incidiam sobre o ICMS e o ICMS-ST, né, que já é uma excrescência, e aí isso tudo foi corrigido pelo STF, mas as empresas hoje acabaram fazendo uma poupança forçada, mas podiam estar muito mais desenvolvidas do que estão hoje. Então, só essa diferença, sem tirar o efeito de tributação em cascata, e a discussão de um incidir em outro, só o efeito de por dentro e por fora, a gente calcula aí, eu fiz uma estimativa entre 3% e 4% de diferença a menor para o novo sistema. Isso então, lá em 2033. Lá em 2033, houver a transição. As empresas vão sentir isso gradualmente ao longo da transição toda, né? Então, quase que vai ficar imperceptível, mas se você fizer um cálculo, uma fotografia, tirar uma fotografia, é entre 3% e 4%. 4,5% antes da tese do século, depois da tese do século, perto de 3%, mas é significativo, considerando que o varejo que tem sucesso tem lucro líquido de 2% a 3%. Então, só o imposto. Então, eu acho que é positivo. Mas só para ficar nesse ponto dos 4%, 5%, né? Isso daí é direto no lucro? Não, esse é o valor referente à alíquota aplicada. É referente à alíquota aplicada no momento da compra, né? Mas é relevante. Ele, como é quase uma relação direta, um pouco diferente, né? Acho que é 80% de quando você olha para o lucro líquido, mas assim, é só para ter uma noção de grandeza, né? As empresas de varejo vão pegar um outro indicador, perda e quebra.
em torno de 2%, menos de 1% em supermercado, menos de 2% em supermercado, menos de 1% em lojas de não alimentos, e varejo não alimentar. A gente está falando aqui só na diferença de cálculo por dentro e por fora dá 3, a 4,5 a 3, de 3 a 4,5, né? Então, é muita coisa. Essa diferença é relevante. Muito bom. E aí, acho que a gente pode dar até o próximo passo. Quer dizer, como é que você vai fazer para, na transição ou durante a transição, você não deixar esse dinheiro na mesa quando você estiver discutindo com o fornecedor? Acho que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Isso é bom, hein? Isso é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Tem um quadro até que mostra essa diferença no cálculo, do né? cálculo. Depois a gente coloca ele aqui. Colocar aqui. Sujeito passivo. Então, quem é contribuinte do imposto novo? Eu acho que o Brasil se discute muito a história das blusinhas, importações que eram feitas em baixo valor, até $50, se eu não me engano, que não é desprezível no Brasil. Talvez $50 seja valor baixo para os países que usam o dólar como moeda, mas no Brasil a gente usa reais, multiplica aí por 6. Estou falando de R$300. R$300 é quase um quarto do salário mínimo. Então, é um ticket alto para não haver tributação. E acabava competindo com empresas no Brasil que pagam ICMS, PIS/COFINS, IPI, que pagam imposto de renda, contribuição social sobre lucro, enfim. Então, acho que essa ampliação de contribuinte às plataformas de varejo internacional, ela equaliza e traz uma assimetria. A falta de assimetria provocava uma distorção. Então, plataformas gigantescas, já com muitos bilhões de dólares investindo no Brasil e ainda não pagando imposto. Então, é uma situação complicada. O governo pagou o preço por ter feito a mudança, o preço político de ter feito a mudança, mas ela era necessária, ela é necessária ainda, e ela vai continuar sendo relevante agora com o IBS e CBS, que diz que as plataformas são equiparadas a sujeito passivo, portanto, com incidência aí de 27,5%, 28%, 30% de IBS e CBS. Então, vai tornar assim, a competição com varejista nacional algo mais equilibrado. Um outro ponto, quer dizer, acho que durante a construção da legislação, criou-se um conceito de redução de impostos para algumas categorias relevantes para a sociedade. Então, carne, cesta básica, itens de higiene pessoal, itens de saúde, tem uma redução de alíquota. Isso acho que é relevante porque ela entra como na base do consumo, da necessidade da população, né? Então, acho que isso é positivo. Eu acho que o que é negativo nisso é que o varejo vive de receita bruta. Quando você tira o imposto da receita bruta, a receita bruta cai. Então, muito varejista vai ter que explicar por que a receita bruta caiu, e a explicação vai ser porque teve menor tributação. Então, e aí a discussão era no mercado financeiro se os varejistas eram avaliados por receita bruta ou por receita líquida. Então, eu acho que todo mundo vai para a receita líquida, mas é um efeito que isso vai provocar. Vai ter que ser entendido aí. Vai ter que ser do tempo, bem entendido, né? Os investidores vão talvez olhar a primeira linha com menos importância, olhar mais a receita líquida já sem impostos como algo mais relevante. Não cumulatividade. Acho que isso também é um ganho enorme para todas as empresas, não só para o varejo, porque existia também, nesse emaranhado atual de legislação, a discussão do que é cumulativo, do que é não cumulativo, o que gera crédito, não gera crédito, principalmente relacionado a PIS/COFINS.
Eu sou do tempo que não existia PiscoFins, só existia PIS, ele era 0,25, né? E hoje o PiscoFins é 9,25, se não me engano, até ontem era. Aí, né? Então passou a ser incidindo direto na receita bruta, passou a ser um tributo, né? Um conjunto de tributo federal muito relevante para qualquer varejista, qualquer indústria, qualquer ente empresarial, grupo empresarial, enfim. E aí a discussão era o que dá crédito e o que não dá crédito. E as discussões... Essa é uma boa discussão, né? Continua, né? Continuam, acho que entopem o judiciário brasileiro. Isso alimenta também um outro segmento, que é o segmento de assessoria tributária, consultoria, escritórios, firmas de recuperação de créditos, né? De firmas de advocacia, e acabam gerando, que trabalham a favor das empresas, mas acaba gerando um custo, talvez indevido na sua origem, né? Mas, enfim, acho que a nova legislação ela trata esse tema da não cumulatividade de forma muito ampla, aliás. Tudo que você pagar vai gerar crédito. Isso vai trazer com certeza um impacto positivo para as empresas e para os varejistas, na medida em que hoje ela tem despesas que tem imposto e não tem crédito. Então, vamos supor que hoje eu tenho uma despesa que tem 10% de imposto. Uma terceirização qualquer, um call center, eu vou dar um exemplo aqui, mas não necessariamente com alíquota, só vou dar como exemplo de cálculo. Compro um serviço qualquer, que é essencial para o meu negócio. Eu não posso tomar crédito, porque a Receita Federal e a Justiça dizem que eu não posso. Está lá embutido 10% de imposto que esse empresário paga. Ele vai pagar agora 27,5%. Então vai sair de 10 para 27,5%. Produto que custava 100, com os 10 embutidos, vão custar talvez 117,5, e aí vai ter uma discussão negocial, como é que isso pode ser repassado, mas em compensação eu vou tomar crédito de 27,5. Então a minha despesa que era 100 vai passar a ser 90. Então a despesa melhorou. Só que meu fluxo de caixa piorou. Mas, ao longo do tempo, porque tudo que vira crédito é compensado lá na frente quando eu for pagar o imposto. Então, acaba sendo um segundo caixa, um outro caixa, um crédito, né? Como bem dito. Um caixa paralelo ali, quase que um caixa que vai te ajudar ali, uma mão amiga. E aí as empresas de fato vão ter essa redução, desde que elas consigam, através do seu corpo administrativo, gerencial, fazer essa transição do modelo antigo, do modelo novo, em todos os seus contratos. De compra de produtos, de contratação de despesas, de serviços de qualquer natureza, aluguel. Aluguel passa a ser base de incidência de IBS e CBS. Eu conheço empresas que têm 1.500 contratos. Outras imagina, tem redes com 4.000 lojas. Normalmente, para você fazer uma loja, em várias vezes você precisa de mais um contrato, porque você precisa de 2, 3 imóveis para fazer uma loja grande, né? Contratos de aluguel, nesse contratos de aluguel. Imagina, só de aluguel você vai ter milhares de contratos sendo renegociados ao longo da transição. Só em contratos de aluguel. Imagina você discutir outros contratos de longo prazo, contratos de serviço, serviços de cobrança, serviços de segurança. Tudo isso vai ter que ser reequilibrado. E aí, como capacitar, mas deixa eu... O corpo gerencial, a companhia e os seus principais homens lá, profissionais, para corretamente renegociar isso. Eu fico pensando nessa logística dessa renegociação, deve ser algo bem complicado, né? Você pegar... Eu acho bem complicado. Pensando o seguinte, imagina, eu tenho lá o cara de expansão hoje que fez os 1.300 contratos na rede de lojas de departamento. Ele não conhece imposto. Ele vai ter que conhecer o IBS e CBS, porque aquele locador, aquele proprietário, pagava um imposto qualquer lá, talvez imposto de renda só. Ele vai continuar pagando imposto de renda, aliás, Carnê, Leão e
tudo mais. Agora, ele vai pagar IBS, CBS. Como é que ele vai fazer o glossap desse imposto e achar um novo valor de aluguel para embutir um imposto? Ele pode perder muitas oportunidades. Se Pode- ele não conhecer o IBS CBS, provavelmente o locatário vai enganar ele ali na ponta, né? Alguém vai estar conhecendo mais, e quem estiver conhecendo mais vai provavelmente tirar vantagem desse know-how, desse melhor conhecimento sobre o tributário. Então, o tributário passou a ser um elemento, passa a ser, não, continua sendo, talvez até mais, fundamental para gerir bem os seus negócios. Eu me lembro de um episódio que você contou para mim, que quando você acho que estava no GPA, você fez uma calculadora para o comprador, né? Foi. Como é que conta essa história para a gente de novo? Essa história é boa porque foi próximo de 1990, faz tempo, né? Eu sou bem rodado. Não tinha tecnologia, não tinha computador. E aí, como é que o comprador negociava? Negociava loja a loja. Naquele tempo eu trabalhava no Carrefour, a empresa tinha um conceito de descentralização que promovia o empreendedorismo. Então, assim, a loja negociava com todos os seus fornecedores. Depois ela mudou, acho que hoje não cabe mais esse modelo, porque ele é muito caro e com tecnologia hoje uma área central de compra talvez seja muito mais eficiente. Antigamente você tinha uma área de compras e contabilidade tributária em cada loja, né? Então era tudo manual, Paulo. Então eu migrei da área financeira, tributária, eu era tax planning da Itaúsa, e entrei no Carrefour, na época. Eu montei a área tributária, mas eu queria ir para operações. Eu fui fazer um estágio em operações, estágio não, fui trabalhar em operações, e eu percebi que o pessoal não conseguia fazer cálculo direito, porque o fornecedor também não se aproveitava disso. Ele vinha com uma tabela e falava assim, o desconto é sobre a tabela. Mas eu precifico item a item, como é que eu vou comprar uma tabela, né? E tinha também uma segunda sacanagem, o fornecedor era folgado e ele, ou esperto, ou tirava vantagem da situação, ele tinha uma tabela única nacional, não importa se você vendesse para o Nordeste, para o Centro-Oeste ou para São Paulo, né? São Paulo era 18, então tinha diferentes impostos, 18, 12, 7. E ele tinha uma tabela só calculada ali de 18, né? Então, como assim, cara? Você tem que desindexar o imposto e colocar o 7, colocar o 12 e colocar o 18. Em cada uma dependendo para que estado você vai mandar o produto. E isso foi a primeira revolução. Bom, enfim, tinha surgido no mercado mundial a calculadora HP19B2, depois veio de ser 17B2, que ela é programável. Uhum. Então você permitia colocar uma equação lá e tinha uma função de solver que você colocava lá 5 variáveis e ela calculava a sexta variável. Então eu fiz um cálculo, eu fiz uma fórmula gigantesca, tinha uma página inteira escrita, se você errasse alguma coisa ela não funcionava, mas eu escrevi ela, então colocava várias variáveis. Preço de entrada, preço de saída, preço de venda, imposto de entrada, imposto de saída. Naquela época a inflação era 20%, 30% ao mês, então a gente remunerava, a companhia remunerava o capital de giro positivo ou cobrava do capital de giro negativo. Então você tinha prazo de pagamento e giro de estoque e tinha a margem ideal que você tinha que alcançar naquele mês. E aí a gente, como negociador, colocava todas as variáveis e deixava em aberto o preço ideal de compra. Então, assim, para vender um televisor a 999, eu tinha que pagar R$700. E a tabela do cara era 950. Como é que eu vou vender com 20% de margem, né? 20, 30% de margem. E aí deu certo. Se eu te disser, Padilha, que essa calculadora está voltando, né? Hoje a gente tem uma demanda enorme do nosso motor, que a gente pode fazer pequenos recortes dele, né? Para fazer a calculadora no celular. Agora é um celular Android, né? Não, imagina. Aquele tempo era complicado, porque se alguém errasse lá na hora de carregar a fórmula para dentro da calculadora, porque a calculadora era programável desde que você colocasse a fórmula dentro da calculadora. E essa era a complicação. Se você errasse, ela não funcionava. Então ela funcionou muito bem e virou uma verdadeira ferramenta de negociação, porque passou. Então,
sentava lá com a Nestlé, com a Gessilever ou com a Johnson, você negociava produto a produto, não mais a tabela nacional, enfim. E agora, Paulo, acho que com tecnologia, base Android, base iOS, inteligência artificial, acho que isso tudo vai viabilizar que cada executivo seja um grande negociador nessa transição. Porque tudo, absolutamente tudo, vai mudar nessa transição do modelo atual para o IVA dual. Então, fundamental. Bom, vamos lá. Próximo ponto aí que você enxerga na reforma. Desculpa. A apuração, eu acho que também é um elemento ok, acho que ele simplifica. Apuração automática lá. Apuração automática, centralizada, de forma única, tal, acho que melhora. Eu tenho uma preocupação grande com o saldo credor. Acho que o varejo, em função de tudo que a gente falou até agora, de modelo de operação, forma de tributação, ações judiciais, todas as empresas, muitas, não todas é muito, né, muitas empresas brasileiras carregam muitos créditos de ICMS, PIS/COFINS, né? E são os três impostos que serão substituídos pelo IVA dual. Eu acho que essa transição, o saldo credor na transição é um elemento bastante complexo e grande, vai demandar grande capacidade de gestão disso, porque os créditos PIS/COFINS continuam válidos, mas para serem usados com o CDS, ele precisa ser homologado. Então, não sei como é que vai funcionar bem essa homologação. Toda homologação que eu conheço é alguém em alguma repartição, alguma delegacia da Receita batendo um carimbo, né? Tem carimbo. Então, acho que isso precisa evoluir. Acho que o PIS/COFINS talvez seja um pouco mais tranquilo. Agora, saldo credor de ICMS, eu acho bem complicado. A legislação, a lei nova fala em restituição de saldos credores de ICMS, que sejam homologados pela autoridade fiscal, vão ser reembolsados em 20 anos. Isso é um baita problema. 20 anos, meu Deus. 20 anos dá para você nascer 2 vezes, né? Então, eu vejo assim, imagino o grande impacto financeiro que isso vai gerar para essas companhias. Então, o ideal é não ter saldo credor. Como que a gente consegue chegar nisso? Não faço ideia. Mas eu vejo assim, um segundo problema derivado do primeiro, os auditores vão olhar isso e vão querer fazer o tal do impairment, porque vão querer trazer a valor presente, valor de mercado, um ativo que vai ser recebido ao longo de 20 anos. Então, acho que muita gente vai ter essa discussão na mesa e vai ter problemas para manter o valor nominal, o valor real ali do ativo nos seus balanços. Acho que é um elemento secundário. Bem preocupante, então, né? Esse é um ponto que chama muito aí do lado de preparação e dedicação do time, né? Não, sem dúvida. Vamos para o pagamento. Eu acho que isso aqui é o mais polêmico de todos. Eu acho que tem assim o que falando do split payment, não? Acho que é o famoso ou é o outro? Split payment acho que ele foi idealizado, inspirado por modelos que foram implementados acho que nos países da OCDE, Europa, acho que Índia. E parece que eles foram implementados, muitos desistiram desse split, mas o Brasil tem uma base tecnológica talvez bastante mais avançada do que muitos países. A gente olhar nosso sistema bancário, o que a Receita faz. Documentos eletrônicos, né? A própria digitalização do fisco, né? O Pix, que eu acho que foi o grande que catapultou essa direção do split payment. Mas, Paulo, a gente assim, já viveu décadas nesse mundo, né? Eu sempre escutei das autoridades fiscais uma expressão que para mim me incomodava muito. Então, quando algum contribuinte não pagava imposto, você fala, como? Esse dinheiro não é da empresa, esse dinheiro é do governo.
Não, a empresa olha e fala, não, mas esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é um contas a pagar que a empresa tem, é um passivo. Mas é uma discussão assim que o fisco olhava para as empresas e falava assim, você está com o meu dinheiro. E eu acho que eles tinham a intenção de separar o caixa. Então, assim, vamos separar o caixa dentro da empresa, aquilo que é meu, aquilo que não é, que não é meu, né? Não, teu. E eu acho que eles conseguiram fazer. Acho que dessa vez. Dessa vez conseguiram separar o que é Tanto teu que, e é teu. tanto que você pega todos esses caras que estão explicando, fazendo podcast também, explicando a reforma, eles usam esse tipo de expressão. Esse dinheiro, o dinheiro da empresa é o líquido do split payment, né? Então eles conseguiram, venceram essa linha de pensamento do fisco, venceu aí na reforma e nasceu o split payment. Eu acho que ainda ele está muito mal entendido, muito mal explicado. Acho que ele nem está explicado direito. Vou torcer para ele acontecer de forma tranquila, que não pare PDVs no momento da venda, que não trave as empresas no momento da venda. Mas você parar a venda no varejo lá na ponta é horrível, né? Isso significa perder a venda, né? perder a venda ou perder o cliente, né? Porque o cliente não vai entender que o problema é uma comunicação e um cálculo que a Receita Federal não sabe. A Receita Federal não, como que é a autoridade lá? O comitê gestor, né? O gestor não sabe fazer. O gestor do IBS e tem a Receita do lado do CBS. Né? Tem as duas entidades aí, né? Para a gente se preocupar. A gente viu isso na transição da nota eletrônica lá, uns 10, 15 anos atrás, né? Acho que hoje está mais pacificado. Talvez o começo seja mais difícil, mas depois vai. O problema que eu vejo aí, eu acho que é a antecipação, né? Então, toda reforma ela tem um cunho de antecipar pagamento de imposto, além de aumentar a carga tributária para várias categorias e segmentos que até então eram bem menores, e antecipar. Então, ela aumenta a carga para muitos setores, para os setores que reduz e mesmo mantém, ela antecipa. Então, tem um impacto aí. Eu vou mostrar a simulação que eu fiz. A gente fala que no varejo, talvez um supermercadista tenha aí 5 dias de venda impactados pela antecipação dos pagamentos de IBS e CBS. Lá na frente. A gente fez uma análise também para o Simples Nacional, viu, Padilha? A gente chegou nos mesmos 5 dias, né? Eu assisti você, Alessandra, eu assisti o podcast inteiro. É por aí. Eu acho que tem um impacto importante, que também, mais uma vez, como a transição é longa, talvez o varejista não sinta aquilo acontecer de forma relevante, porque não vai acontecer, não vai ter uma virada de chave de um mês para o outro. Eu lembro que nos anos 2000, o ST, o ICMS, substituição tributária, ele era muito pouco usado, mas os estados começaram a ter déficit em seus orçamentos, aí eles viram a oportunidade de fazer da substituição tributária um elemento importante para o seu caixa. Até escutei de um secretário que era a forma mais barata do Estado se financiar e ao preço das empresas, né, do caixa das empresas. Então, o supermercado tinha quase nenhuma substituição tributária, basicamente era bebida, produtos supérfluos e tal. Hoje você pega supermercado aqui em São Paulo com 50% do seu sortimento sujeito à substituição tributária. Então, talvez a demora para o ICMS desaparecer e o IBS assumir, né, seja o ajuste de caixa que talvez um modelo e o outro vai trazer. Eu também acho que tem um pouco de medo da arrecadação cair, né, Padilha? Porque quando a gente olha o texto da reforma, tem um episódio ali muito interessante que é no agronegócio, o recolhimento do IBS, ele está diferido à operação de consumo final, ou seja, você não tem que controlar todos os créditos e débitos tributários ao longo da cadeia. O recolhimento está lá no final, no consumo final. No então, supermercadista. No supermercadista ou na indústria de agronegócio, que o cara comprou e faz o pagamento final. Então eu fico pensando se essa questão da ST continua por aí, né? O fisco ele está tentando minimizar o potencial queda de arrecadação no novo modelo. E aí fica essa transição enorme. Bom, aí. Espero que, de fato,
o ICMS-ST desapareça. Precisa, né? Já tá na Não, hora. e não é só isso, acho que tem empresas que são sujeitas a antecipações de toda natureza de imposto, mesmo antes de vender qualquer produto. Então, desaparece lá em 33 o famigerado ICMS-ST, e todas as distorções que ele traz hoje, trouxe e traz hoje no varejo. Acho que muito varejista tem saldo credor porque paga ST acima do real. Com base E o no fisco. IPVA, com base na Não, eu volta, né? conheço categorias de produto que a margem que os governos dos estados colocam é 50%, e de fato ela pratica, o real ali é 18, 20. E aí o contribuinte, o empresário, a empresa de varejo tem que ir lá calcular a diferença, discutir com o fisco, item a item, uma burocracia enorme para provar que pagou a mais e conseguir restituir quando o delegado da Receita, da Fazenda ali, da Delegacia da Fazenda, está disposto a homologar aquele saldo. Muito complexo. Mas Sistema eu acho que eu acho que é um sistema arcaico que tem que ser eliminado. E aí acho que a reforma vai trazer isso e a gente enterra o ST e as antecipações de qualquer natureza com bastante gosto. E aí fica só a missão de homologar o saldo e ficar na fila 20 anos para restituir.